Estamos nesse instante envolvidos aqui pela natureza que nos recebe carinhosamente, com sua beleza, com sua singeleza. Que nesse instante possamos buscar na harmonia íntima, na tranquilidade de alma, o recurso necessário para abrirmos-nos ao aprendizado. Que a bondade celeste, que o amor de Jesus, nesse momento permeie a nossa natureza, permitindo que sejamos envolvidos pela paz que deve presidir a nossa existência através da aceitação, do trabalho sempre ativo, proveitoso, tanto da subsistência quanto aquele de nos tornarmos melhores. Aproveitando então essa docilidade do momento que se formou, o abraço amoroso dos amigos queridos do outro lado da vida, queremos elevar o pensamento um pouco mais, encontrando a figura meiga de Jesus, a observar-nos ainda a ignorância e a limitação, dizermos a Ele: Senhor Jesus, encontramo-nos aqui na Tua presença, desejosos, Mestre querido, de fruir de Tua bondade, o alimento para as nossas vidas, de receber de Ti os estímulos para as naturais lutas de cada dia. Te agradecemos e te pedimos que permaneça conosco a partir desse instante e para sempre. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade a esse trabalho da obra da psicologia transpessoal, especialmente a obra O Amor Imbatível Amor, que estamos nesse momento acompanhando, desejando a todos aqueles que estão nos acompanhando um bom dia, um dia cheio de paz, de harmonia, que a gente possa aproveitar mais essa experiência na Terra para crescer, para se instruir e melhorar. Nós estávamos falando na semana passada a respeito do amor, né? Mas no sentido aqui da sexualidade construtiva, né? Não daquela que deteriora e que destrói. Quando existe entre os espíritos um compromisso de existência, quando existe uma programação de fazerem uma vida direcionada para a vivência em comum entre almas que se amam e que estabeleceram na Terra uma diretriz de acompanhamento de suas necessidades e crescimento juntos até para receber, quando possível, os filhos, esse sexo faz muito bem, porque ele energiza as almas, fortalece, ativa no próprio corpo glândulas, estimula hormônios que fazem bem de maneira global à criatura que o pratica nesses moldes. Enquanto que, quando feito simplesmente para atender a um instinto, ao fogo da paixão, que não visa o outro, mas apenas o objeto que o outro significa, ele deteriora, ele envelhece, ele deprecia moralmente a criatura e aos poucos vai destruindo-a ao longo do tempo. Não raro é possível ver isso na prática, sem julgar ninguém, sem colocar nenhum tipo de rótulo em quem quer que seja, até porque também todos somos aprendizes nesse sentido. Não existe ainda sublimidade entre nós na Terra
em relação às questões da sexualidade. Estamos todos aprendendo e aprendendo à custa muitas vezes de muitas lágrimas que vamos deixando para trás, enumerando entre as dificuldades maiores que o espírito enfrenta na Terra, o sexo sem amor, sem a participação do amor. Ele representa um contingente muito grande de problemas trazidos pelo espírito e as questões inclusive mais aflitivas que experimenta o espírito na Terra tem relação com o mau uso da sexualidade no passado. Então, continuando aqui, a Joana vai dizer então que a harmonia e a satisfação de ambos os parceiros constitui equilíbrio do sentimento que espraia e produz plenitude. Então, ou seja, só pode ser harmonioso e satisfatório entre os parceiros, trazendo equilíbrio e paz e produzindo plenitude dentro daqueles parâmetros que nós comentamos agora há instantes, não é? Ouvimos de muita gente, né, às vezes em entrevista ou às vezes em momentos que a pessoa fala aleatoriamente sobre isso, né? A pessoa dizer assim que queria tanto uma determinada relação, se envolver com determinada pessoa, e que quando se envolveu com essa determinada pessoa, depois, encerrando o ato sexual em si, a pessoa queria sumir, desaparecer e nunca mais ver aquela pessoa outra vez. E com essa, com essa análise feita não por um, mas por várias pessoas que nós já ouvimos, a pessoa sente que agora, num caminho diferente, tendo aprendido outra coisa e estando procurando, tentando, né, seguir um caminho diferente, a pessoa se sente muito mais calma, muito mais tranquila, não ansiosa e angustiada, como dizia que ficava sempre quando buscava esse tipo de comportamento. Não havendo o compromisso, como nós falamos, não havendo o vínculo entre as pessoas, não aquele vínculo de um dia, de uma semana, de um mísero tempo, mas um planejamento de vida, onde as pessoas se unem para programar uma existência juntas. É a única forma onde o sexo tem um valor positivo para a criatura, é se houver realmente, no segmento da existência, um planejamento entre duas criaturas. Né? Como disse também um amigo que ouviu, né, num vídeo uma vez, de alguém, de um especialista que falava sobre a sexualidade, e ele dizia assim, que é bom enquanto dure, ou seja, a pessoa vai mantendo um vínculo apenas de compromisso sexual com o outro, sem ter qualquer compromisso de vida, sem ter qualquer vínculo existencial com a pessoa, e passado algum tempo, não tem mais interesse, muda, mas eu estou fazendo com uma pessoa só, eu estou me vinculando a uma pessoa só. Não muda de figura isso, apenas diminui a quantidade de parceiros, mas não quer dizer que ali exista amor, que ali exista compromisso afetivo, e é o único que planifica nesse sentido. Do contrário, faz mal. Né? Enquanto grande parte das religiões demonizaram o sexo, né? Colocaram o sexo na condição de coisa do demônio, do diabo, que nem existe, é óbvio, é uma figura mitológica, nem existe. Se buscarmos aí a etimologia da palavra, formos lá atrás buscar o que significa o diabo, vamos ver que é uma coisa completamente criada e adaptada pelas religiões como algo que elas usam para intimidar as pessoas em vez de orientá-las, como a doutrina espírita faz. Eu posso, o Espiritismo diz, pode, você tem livre-arbítrio. Eu devo, opa, aí é outra questão. Na questão do eu devo, aí nós encontramos a implicação moral naquilo que nós estamos fazendo. Porque o poder, qualquer um pode fazer qualquer coisa, embora não deva. Agora, eu devo, aí sim. Aí, então eu entro nas implicações morais, porque aí quando eu digo eu devo, está nas minhas mãos
algo que eu devo fazer ou não, na questão do livre-arbítrio, né? Onde então eu faço alguma coisa se eu achar que é bom, né? Se eu tenho um diabetes muito elevado e eu tenho que fazer um controle de açúcar, né? Tenho ali à minha frente algo que, se eu comer aquilo, vai me fazer mal e pode até me matar. Eu posso? Posso. Tenho livre-arbítrio. Eu devo? Outra história. Tenho livre-arbítrio também. Então aí eu vou escolher. Vou analisar, vou ver o que é bom para mim. E em todas as áreas da nossa vida. E a sexualidade sendo uma das grandes e mais importantes de todas as questões a serem observadas, não a mais importante da vida, mas ela é de grande importância, sendo um dos departamentos da vida, não o único, não é para ser demonizada, é para ser orientada. Então, os Espíritos orientam, dentro das obras, que esse vínculo que se estabelece entre duas pessoas através da sexualidade está muito, muito, muito longe de ser amor, podendo ser, claro, um exercício do amor quando o amor exista. Se for apenas para fruir paixões, ele fará muito mal àquele que o pratica, sendo inclusive um dos agentes mais importantes nas dores, sofrimentos, aflições que a criatura humana enfrenta na Terra. Então, seguindo aqui, nós vamos ver aqui que ele diz assim: então, a libido, sob os seus impulsos, como força criadora, não produz tormento, não exige satisfação imediata, irradiando-se também como vibração envolvente e material, profundamente psíquica e emocional. Então, a libido, ela é um campo de ação da alma, né, uma energia que flui, e ela não exige aquela satisfação louca, imediata, quando a pessoa ela tem um impulso, ela não pode resistir. Quando existe esse impulso que não se pode resistir e a pessoa sai à caça do sexo de qualquer jeito, a qualquer custo, nós temos duas situações envolvidas muito sérias. Em primeiro plano, pode-se afirmar seguramente que há paixão, e em segundo plano, podendo ser também, dependendo do tempo que se exercita essa paixão, a obsessão. Já temos aí mentes vinculadas à mente daquele que assim sente e que está ali exigindo urgente comunhão sexual, urgente comunhão, para que ele possa se, se valer daquelas energias que a pessoa vai liberar. Por isso é que muitas vezes não satisfaz. A paixão geralmente, quando o sexo é feito simplesmente por paixão, não satisfaz, não faz bem, porque ele é vampirizado. Primeiro, não há troca. Por que não há troca? Não há troca porque não existe comunhão de sentimentos e pensamentos entre aqueles que estão praticando. Então, um já não frui do outro. Aliás, essa energia é repelida pelos dois. Um repele do outro. E em seguida, porque ela é absorvida pelas mentes vampirizadoras que se usam desse momento. Quando o sexo se impõe sem amor, a sua passagem é rápida, frustrante e insaciável, como acabamos de comentar. Não é? A pessoa não tem limites para o seu desejo. Por quê? Porque não está lhe satisfazendo. Ele não está comungando de energia com o outro, não está havendo uma troca, uma planificação, e o seu próprio corpo, sentindo que não está havendo isso, começa a rejeitar aquele momento. Embora fisicamente estimulado para isso, psiquicamente rejeita, querendo expulsar aquilo que não está lhe fazendo bem, levando a pessoa a uma exaustão, a, uma, a um desânimo, a um depauperamento das forças físicas, né, onde muitas vezes nós olhamos para a pessoa e vemos ela, como diz na linguagem bem popular, né, dos meninos, dos jovens até, você está acabado, hein? Ou seja, a pessoa vai ao fundo do poço nesse campo de energia, nesse campo de vibração, porque não houve essa comunhão. Então, sem amor,
nunca fará bem. Que ninguém se iluda com isso. Sem o vínculo afetivo, amoroso, não fará bem, né? O sexo pelo sexo simplesmente não fará bem. Não é questão de diabo, não é questão de inferno, não é questão de pecado, não é isso. É uma questão de planificar ou não planificar, de se fazer o que é devido e aquilo que não é devido. Porque uma vez que também banalizando fisicamente esse atributo da alma expresso no corpo, banalizado, ele vai levar também a uma confusão de todo o sistema de interpretação do espírito em relação ao sexo, levando no futuro a pessoa a vários tipos de transtornos psicológicos, emocionais e sendo profundamente atormentador, levando a tormentos graves no futuro, onde a pessoa não sabe mais o que sente. Viu como é diferente, meus irmãos, a questão de pecado, de condenação, de inferno, de diabo, com uma questão onde o espírito assume a consequência ele próprio em si mesmo, né? Já ouvimos muitas pessoas dizerem: ah, eu tive uma vida muito louca, saía com todo mundo, vivia uma vida que eu quis. Só que agora eu falei, agora, olha só que ironia, agora eu falei, agora eu vou ficar quieto, agora eu vou escolher uma pessoa legal, agora eu vou ter uma vida com alguém, agora eu não consigo me ligar a ninguém. Ligo a um, parece que não dá certo, ligo no outro, parece que não tem jeito, ligo ao outro, parece que não funciona. E há casos, inclusive, que a pessoa sexualmente não funciona mesmo. Por quê? A banalização levou a uma profunda desorganização psíquica, emocional, espiritual, e a pessoa não sabe mais o que ela sente. Foi tão banalizado que ela perdeu as dimensões da sublimidade que o sexo significa. Perdeu. E a boa notícia é que isso tem jeito, é claro. Vai, o tempo vai realmente reorganizar isso. E a má notícia é que isso pode demorar um pouco. E muitas vezes até o retorno a uma reencarnação completamente atormentada ou cheia de aflições, de dificuldades nesse campo, para que o espírito compreenda, tome de volta as proporções e dimensões que essa questão tem. Que não é pecaminosa, não é uma coisa que tem que ser demonizada, mas tem que ser orientada, equilibrada, para que o próprio espírito possa se planificar dentro das suas funções sexuais. Então, se a gente está banalizando agora, se a gente não tem nenhum respeito, se a gente não está se importando, está levando isso para esse campo do tanto faz, da satisfação imediata, preparemo-nos para um futuro nada amistoso, bastante complicado, onde em nenhum momento haverá qualquer tipo de castigo divino. Ninguém vai receber uma carta mandando-o para o inferno por causa disso. Ninguém vai receber de um tribunal uma sentença condenatória. Mas tem uma coisa muito pior do que tudo isso. Porque existe para o espírito a sua própria responsabilidade naquilo que ele faz. Sou eu que banalizei, então sou eu que me coloquei numa condição agora de ter que me harmonizar outra vez. Ah, mas eu já li, né? Alguém vai dizer que existe no mundo espiritual regiões dolorosas e muito difíceis, onde aqueles que faliram no sexo estão por lá, verdadeiros infernos. Existe sim, existe sim. Mas aqueles que estão lá não foram condenados a estarem lá. Se atraíram pelo vício, como qualquer outro vício. Se eu me vicio no álcool, no cigarro, na droga, em qualquer coisa, eu fico vinculado, imantado àquilo. E toda a minha essência gira em torno daquilo. Se eu desencarno, eu sintonizo com quem está nessa mesma condição. E com o outro, e a gente acaba formando o quê? Uma região muito ruim, onde todo o produto daquilo que a gente criou vive ali no exterior e no interior nos atormentando. Mas até que o espírito, então, tome consciência do seu erro, do seu engano, e ele próprio
queira modificar isso. Então ele sai dali e vai para uma nova oportunidade, seguindo a sua nas encarnações ou nas reencarnações, a sua melhoria. No sexo é a mesma coisa. O espírito vicioso, atormentado por esses desejos infrenes e que agora não pode fruí-los, faz o quê? Sintoniza com outros iguais, numa região onde tudo que está por dentro é contemplado ali no exterior, num conúbio muitas vezes sexual, sem satisfação e sem fim, por um tempo longínquo entre as criaturas ali naquela condição. Até que a dor, a insatisfação, a angústia diga ao espírito: você quer realmente continuar assim? E esse dizer é a gente que diz para a gente mesmo: você quer continuar assim? E aí a gente chega à conclusão que a gente não quer, porque o sofrimento leva a isso. Ele não é determinação divina, Deus não condena ninguém a sofrer, nenhum de nós é colocado em campos de angústia e sofrimento de maneira nenhuma por Deus. Nós nos colocamos nesses campos de sofrimento. Então, toda a vida mal conduzida leva o espírito ao enfrentamento, após a desencarnação, do produto daquilo que ele criou, por si mesmo, pela consciência de culpa, por sintonia. Nós acabamos nos unindo em regiões onde tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra, vamos vivenciar agora na outra esfera da vida, na esfera extrafísica, onde o corpo já não existe mais. Aqui a gente disfarça, né? Vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra, mas quando desencarnamos, a mente espiritual, né? O espírito, tende para a ideia que foi alimentado durante toda a vida. Por isso o cuidado. Quem são os vampiros sexuais? Ou os vampiros de qualquer vício? Aqueles que ficam sugando energias dos encarnados, dos espíritos. São os espíritos daqueles que na Terra vivenciaram um comportamento extremado, né? Extremado negativo nesse campo, ou em qualquer campo do vício que seja. O importante, porém, em nosso conceito, diz a Joana, pessoal, o amor transcende os desejos sexuais. Enquanto Eros, né, que é um personagem da mitologia, que pode ser portador de sentimento afetivo, caracteriza-se pelos condimentos da libido, sempre direcionada para os prazeres e satisfações imediatas da utilização do sexo. Então, se eu atendo aos impositivos do amor, eu transcendo sexualmente falando. Ou seja, eu vou para um patamar da satisfação, do prazer de viver e estar com aquela pessoa, dos frutos desse amor e desse sexo, que são os filhos, quando possível. Há casos em que os espíritos reencarnam justamente pelo mau uso da sexualidade ou da maternidade no passado, talvez, e por outras injunções que não temos como compreender, não é uma regra isso, mas podendo ser assim, os espíritos reencarnam e vão viver juntos, não vão ter seus próprios filhos, podendo adotá-los, podendo fazer uma série de coisas, né? Mas quando o sexo tem essa função, ele transcende. Quando ele vai para a satisfação pura e imediata, ele entra no utilitarismo, né? O outro é apenas algo que eu utilmente utilizo conforme a minha necessidade. Assomando em cataduplas de posse enseguecida, não confia, envenena-se pelo ciúme, transtorna-se pela insegurança, fere e magoa, derrapando em patologias sexuais devastadoras e perversões alucinantes. Quando? Quando a gente tem como objetivo imediato e inadiável o atendimento apenas dos desequilíbrios mentais, dos desequilíbrios sexuais mentais, que é responsável pela alucinação que predomina nos grupos sociais em desalinho. Então, sempre que eu tenho como objetivo inadiável, imediato, o atendimento dos desejos mentais do desequilíbrio sexual, eu entro num quadro alucinatório, onde onde eu ou as pessoas passam os dias completamente voltado
para o exercício puro e simples da sexualidade. Então, tudo que se pensa, tudo que se deseja, tudo que se faz, tem essa conotação da busca apenas de viver os instintos sexuais. E a gente viu que isso não faz bem, constituindo, como ela diz aqui, uma patologia, né? Devastadora, alucinante. O amor dulcifica, acalma, espera e confia. É enriquecedor e, embora se expresse em desejos ardentes que se extasiam na união sexual, não consome aqueles que lhe entregam ao abrasamento, porque se internece e vitaliza, contribuindo para a perfeita união. Olha que sublime. Então, quando essa comunhão entre as pessoas é o amor, ela tem como fundo, pano de fundo, o amor, e não apenas o desejo mental e o exercício do desequilíbrio sexual, né? Quando tem o amor como pano de fundo, ou seja, o alicerce de todo o desejo, de toda a vontade, de toda a experiência que vai se ter com a outra pessoa, tem como pano de fundo, como alicerce, o amor. Ele vitaliza, contribui para a perfeita união. As pessoas se unem cada vez mais e não são consumidas pela perda constante da própria vitalidade. Não é incomum, né, essa perda de vitalidade, como nós comentamos mais lá no início hoje da nossa fala. Quando essa energia não é conduzida de maneira positiva e não tem como alicerce o amor, ela consome aqueles que se entregam a ela. Porque é algo que nunca planifica. Ele, é como se nós tirássemos o fruto de algum lugar que tem aí uma árvore, por exemplo, que tivesse aí um tempo de vida e precisasse que se utilizasse, que se permitisse o amadurecimento daquela fruta para que a semente pudesse ser replantada, pudesse ser plantada e uma outra árvore surgisse e desse continuidade àquela vida. Mas ao ser consumido constantemente o fruto, a árvore vai perdendo a sua vitalidade, não tendo uma semente para ser plantada, ela deperece, ela desaparece, né? Então, é importante que nós pensemos sobre isso, para que não possamos também, como nós falamos, né, ver o sexo como algo demoníaco, que não é. Deus não teria dado ao homem um instrumento para a sua própria destruição. É o uso que faz isso, né? O amor utiliza-se de eros, ou seja, da paixão, sem que ele se submeta. É claro que entre aqueles que se amam existe o desejo, existe aquele fogo, aquela paixão que une a pessoa à outra, até no conúbio carnal, no desejo disso. Enquanto este raramente se unge do sentimento de pureza, serenidade que caracteriza o primeiro. Então a paixão, ela jamais vai se transformar em amor, enquanto o amor sempre controla a paixão quando ela está utilizando o desejo da sexualidade entre aqueles que se amam. Os atuais são dias de libido desenfreada, de paixão avassaladora, que predomina dos desejos que desgovernam as mentes e aturde o sentimento sob o comando de Eros, ou seja, da paixão, né? Então, os atuais dias, existe uma libido desenfreada. Mas por que a libido é desenfreada se ela é um instinto natural, ela é algo natural no ser humano? Porque foi mal utilizada. Porque nós viciamos o nosso psiquismo, né? Que na verdade somos nós próprios, somos espíritos que reencarnamos viciados nesse ou naquele comportamento. Então nós desgovernamos esse carro que muitas vezes vai para a ladeira sem um freio, destruindo aquele que o está dirigindo. Não obstante, o amor está sendo convidado a substituir a ilusão que o sexo automatista produz, acalmando as ansiedades, enquanto alça os seres humanos ao planalto das aspirações mais libertadoras.
Nós vamos perceber na evolução, lá na frente, que todo desejo de fruir apenas sensações, né, ele está mais ligado à nossa primitiva condição do que à nossa aspiração celeste. Não só do sexo, mas também o vício da comida, que leva aquele prazer do alimento também, que nunca sacia. Mas por que nunca sacia? Porque nós não olhamos para o alimento como algo que vai nos dar sobrevivência, mas algo que vai nos dar prazer extremado, né? Claro que há o prazer em comer também, se alimentar. Mas ele precisa estar sob o controle de quem? Da razão, que diz quando parar. Quando Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, que é uma obra que nós já passamos, ela diz assim: quando eu digo eu não consigo, equivale dizer eu não quero. Eu não quero controlar. Eu não quero controlar o quanto eu como. Eu quero comer e sentir o prazer de comer e acabou. Eu não quero controlar o desejo sexual. Eu quero é me fartar, fazer com todo mundo que permitir e acabou. Eu não quero deixar de beber. Ah, aquela tontura, aquela leveza que a bebida traz, que me leva a não conseguir pensar direito. Ah, eu gosto disso, assim eu não penso na vida. Não pensa por quanto tempo? Pelo tempo que o álcool está fazendo efeito e depois. Estávamos lendo uma pesquisa recente na internet de alguns pesquisadores, não me recordo o nome agora, que não existe quantidade de álcool segura. Qualquer quantidade ingerida pode levar o corpo a desenvolver algo que vai levá-lo à desencarnação. Não sabemos qual a resistência que o nosso corpo tem para o álcool. Há pessoas que têm geneticamente tendência a um pequeno consumo de álcool levá-la à desencarnação, levá-la a um câncer, levá-la a uma falência de órgão, a uma desorganização cerebral completa. Né? Quando estudávamos ainda, quando fazíamos ciências biológicas, apesar de depois eu ter feito na área de exatas, né, o curso de matemática, tem lá, estudávamos em laboratório o efeito do álcool no sangue. Ele vai tornando o sangue praticamente pastoso, usando aqui uma simbologia bem comparativa, né, como se o sangue fosse transformando num leite condensado, né, ele fosse sendo alterado na sua química, na sua constituição, e quando ele vai passar pelas diminutas ramificações, principalmente no cérebro, ele pode realmente não conseguir. A gente via, né, nas experiências que eram feitas, né, a gente via no laboratório, quando colocado o álcool no sangue, o que acontecia ali com toda a química do sangue. Né? E ele vai sendo, as moléculas de sangue vão tendo dificuldade em passar ali pelas ramificações mais ínfimas, né, no seu tamanho, e provocando desorganizações nos órgãos. Isso para tudo, o álcool, o cigarro, a droga, o sexo, né, e todas as outras, a comida, ou todos os outros vícios, qualquer vício físico, os morais também, mas estamos falando aqui de vícios físicos que se associam moralmente também. Mas os vícios físicos, né, quando nós nos deixamos controlar por eles, então quando a gente fala assim, eu não consigo deixar de fazer tal coisa, Joana de Ângeles então nos ensina que equivale a dizer eu não quero. Então eu ainda não me conscientizei, eu ainda psicicamente não tomei ciência da gravidade moral que isso tem para mim, então eu não quero parar. Mas o fato de eu não querer não quer dizer que eu não assuma a consequência. Todas as consequências, uma a uma, né? E está em O Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos também, que não há um mal que nós façamos para nós e para os outros, não importa o tamanho, que não tenha consequências. Mesmo aquele diminuto, aquele menorzinho,
não há nada que nós façamos que não seja aferido pela consciência. A consciência confere tudo, ela passa a fio de espada tudo que nós fazemos. A consciência é o regulador moral da nossa vida. Não é um tribunal onde um dia a gente vai comparecer diante de um homem barbudo com um cetro, um cajado, né? Que fica controlando as pessoas, pega lá uma cadernetinha e fala, hein? Aqui, ó, aqui no delito 1742 você fez tal coisa, né? Então, no balanço geral aqui eu te condeno, tal, assina a sentença e entrega pra gente. Não, isso é infantil acreditar nisso, né? Que nós vamos comparecer, embora é respeitável a ideia, cada um acredita naquilo que pode ou que deseja acreditar, né? Nós não vamos comparecer diante de um homem barbudo, um homem que está sentado num trono e que vai julgar a gente. Somos julgados todos os dias, a todo momento, pela consciência. Esse tribunal íntimo, ele não para nunca, não é esperarmos desencarnar para um dia, né? Eu me recordo, aqui já contamos isso aqui, né? Nós estávamos uma vez aqui na sopa e uma senhorinha falou para outra assim, por que você faz tal coisa? Ah, porque a gente tem que fazer o bem para a gente mesmo, a gente que tem que ver o que é bom para a gente, porque mas e os outros? Ah, os outros que se virem, problema deles. Né? Eu quero me dar bem, eu quero que as minhas coisas, eu vou ficar pensando nos outros, eu vou morrer de fome e tal. E não é isso, né? Porque a pessoa é o egoísmo muito grande, né? Mas e aí quando você morrer, uma outra falou para não falou desencarnar, né? E a maioria deles não usa esse termo. Mas e quando você morrer? O que vai? Imagina como é que você vai, o seu espírito vai encontrar do outro lado. Ele falou, quando eu morrer, o meu espírito que se vire, o problema é dele. Como se ela fosse uma coisa e o espírito fosse outra, completamente diferente. Quer dizer, aquela consciência de que eu devo fazer tudo o que eu quero aqui, depois da morte, aí não estou preocupado com isso não. Mas sou eu, né, que vou estar do outro lado. Sou eu que vou me virar, né? Não é o meu espírito que se vire. Quem vai me virar sou eu. Sou eu mesmo, né? O ser pensante que está aqui agora falando, pensando. É assim que a vida procede com a gente, né? Então, quando a gente produz coisas planificadoras, elas nos libertam. Elas libertam a gente. Enquanto quando a gente produz coisas que não são libertadoras, elas encarceram a gente. Quando eu faço coisas que não são planificadoras, aliás, não é a palavra libertadora, né? Quando eu faço coisa que me planifica, eu me liberto. Mas quando eu faço coisa que não me planifica, eu me encarcero. E nós estamos há várias e várias vidas encarcerados nos efeitos das coisas que nós criamos. E às vezes a gente lamenta, né? E até blasfema contra Deus. Mas Deus não vai com a minha cara. Onde já se viu me dar uma vida também, né? O que eu podia esperar de mim? Uma vida como essa? Como se Deus tivesse escolhido a gente para ter a vida que a gente tem. E não a nossa vida fosse o produto daquilo que a gente fez até o exato momento. O que acontece comigo é o produto de tudo que eu já fiz desde quando entrei na fase da razão até agora. Então, eu estou com esse produto, né? Eu estou com o efeito de tudo aquilo que me aconteceu, tudo aquilo que eu criei enquanto inteligência, enquanto no exercício da minha liberdade até hoje. Então, todos os nossos dramas, especialmente os afetivos, eles têm uma raiz nas nossas atitudes do passado. Deus não escolheu ninguém para ser feliz e o outro para ser infeliz. Deus não escolheu ninguém para entrar na vida, reencarnar, ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, e o outro para não ter nada. Há inclusive problemas que são atuais. O espírito ocioso, que não busca nada, que não tem vontade de nada, que não procura desenvolver nada.
Muitas vezes sofre o efeito de uma vida difícil por causa da sua própria incúria, de não se esforçar, de não procurar, de não trabalhar, de não querer nada. Mas há aquele que, apesar de fazer tudo isso, a vida ainda apresenta-se bastante complexa e difícil. Isso quer dizer que as conduções no ontem não foram muito boas. Mesmo aquele que hoje não interessa por nada, que é o ocioso, que só reclama, mas não se interessa, é aquele também que não se condicionou a essas buscas quando teve oportunidade no seu passado de outras existências. Ele não se esforçou para aprender, para se especializar em alguma coisa, para desenvolver valores, desenvolver sentimentos, a fim de que, ao reencontrar a existência voltando para cá, tivesse já como ponto de partida o seu próprio ânimo, a sua própria disposição íntima para buscar. Porque Deus age em nós através de nós mesmos, através de nossas escolhas. Se eu escolho trilhar um caminho e esse caminho é nobre, esse caminho é enriquecedor, mesmo que eu não tenha grandes méritos ali, naquela estrada, naquela caminhada, eu posso, por mérito das minhas ações atuais, melhorar muito aquela condição que eu trouxe. Eu conheci pessoas que nasceram na mais profunda miséria, mais profundo sofrimento material, de não ter quase o que comer, de ter que ser auxiliado muito mesmo para conseguir sobreviver. Mas que depois de um tempo, à medida que o trabalho foi se desenvolvendo, o trabalho, os filhos foram se desenvolvendo também, começaram a trabalhar, ajudar esses pais, e a família toda empenhada naquele esforço. Olhando a vida deles hoje, eles estão usando uma expressão profundamente exagerada. Quem me ensinou a exagerar foi um chefe que eu tive. Ele falava assim, tudo ele exagerava, sem contar que isso é um pouco do brasileiro também, né? A gente tem mania de falar assim, eu já te falei 1000 vezes. É claro que não falou 1000 vezes, né? Falou um monte de vezes, mas não 1000 vezes, né? E até quando não exagera mais ainda, 1 milhão de vezes, né? Então, ou seja, aqui, usando um exagero aqui de linguagem, eles estão anos-luz do lugar onde nasceram e na condição onde estavam. Então, muito do que nós vamos experimentar na Terra vai ser porque nós não nos esforçamos para que aquilo fosse diferente. E quando a condição se apresenta realmente fatalista, não tem jeito, a pessoa ela nasceu com uma enfermidade, com alguma coisa que desde pequeno a colocou numa cama, ou depois de um período da existência, e vai realmente viver com muito pouco e com a ajuda de muitas pessoas ali. Mesmo assim, podemos entender a vida como uma grande oportunidade, onde o espírito pode trabalhar com a própria mente, sendo otimista, esperançoso, entendendo que uma encarnação, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é um piscar de olhos na eternidade, como diz lá no Evangelho, mesmo que uma dificuldade durasse uma vida inteira. O que é uma vida na eternidade? O espírito terá a oportunidade de colher louros desse seu ânimo, dessa sua esperança. Desencarnou uma pessoa que nós visitávamos e conhecíamos durante muitos anos, que visitá-la era para nós uma injeção de ânimo. Visitar essa pessoa era uma injeção de ânimo. Acamada pelo, só pelo tempo que nós a visitávamos, há 14 anos, nunca ouvimos da sua boca qualquer blasfêmia, qualquer lamento ou qualquer reclamação da forma como ela era tratada. Uma pessoa que um dia, quando nós perguntamos se estava tudo bem, eu particularmente, perguntei se estava tudo bem, essa pessoa disse, está tudo bem, meu filho. E aí fiz um comentário, né? Nossa, é muito difícil, né? Passar os dias aqui na cama, tal. A pessoa disse assim, olha, é difícil, mas uma única coisa que melhoraria muito, 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 muito para mim. Enquanto nós queremos muitas coisas, a pessoa disse assim, era poder me virar na cama à noite.
virar do lado, trocar de lado que eu estou dormindo. Porque para fazer isso, eu preciso acordar uma pessoa para que ela venha aqui e me vire. E eu não quero fazer isso. Tirar a tranquilidade de alguém apenas para vir aqui me virar. Interromper o sono. Então, quando a gente voltava de lá, a gente voltava refeito, com questionamentos a respeito do quão sublime é a nossa vida, quão boa é a nossa caminhada. O que essa pessoa estava fazendo por nós, sem que nós percebêssemos? Nos amando. Era um amor tão sublime, o amor renúncia, o amor dedicação, o amor aceitação. Esse amor que na sua plenitude não só suporta as vicissitudes que não pode mudar, mas também ajuda aqueles que estão à sua volta, oferecendo o exemplo enobrecedor, o exemplo que repara a vida da gente. Quando a gente começa a achar que tem avarias aqui, avarias ali, a gente percebe que não tem nada. Esse amor repara tudo, deixa tudo bonito, lisinho, brilhando, e a gente começa a ver, ó, não vou reclamar não. Minha vida é muito boa. Só porque a gente não tem algumas vontades satisfeitas, a gente fala que é infeliz. Eu li uma vez desses contos que fala das tragédias cotidianas, não porque eu gosto desse tipo de literatura, mas estava ali uma que interessou. Uma pessoa que havia suicidado, ela usava altas doses de álcool, era uma moça. E ela contando ali, antes dela desencarnar, ela escreveu isso num diário e depois foi parar isso numa matéria. Ela dizia assim que ela se alcoolizava e vivia aventuras, aventuras, aventuras sexuais. E quis muito uma determinada aventura. E tentou, tentou, e a pessoa realmente não cedeu a esses impulsos dela, porque a pessoa tinha um outro conceito, uma outra forma de enxergar a vida. Ela suicidou-se por conta de não conseguir fruir aquilo que ela queria em relação à sexualidade. Então nós vamos percebendo, né, o que a paixão faz com o espírito e o que o amor faz. Olhando para aquele homem na cama, olhando para alguém que dirige uma obra benemérita, olhando para uma mãezinha que cuida da sua criança, olhando para um amigo que ama e cuida do outro amigo, olhando para aquele que através da religião ajuda a orientar almas, olhando para o mundo entre todas as pessoas que exercitam o amor na sua plenitude. Nós vamos perceber que o amor, como diz Paulo, tudo suporta, tudo aceita, não é temeroso, não suspeita mal, não julga, sabe esperar, é paciencioso, consciencioso, nobre. Vamos perceber todos aqueles atributos que está ali na carta de Paulo, quando ele mostra o que é o verdadeiro amor, que na verdade é a verdadeira caridade que nós fazemos para nós e para aqueles com quem convivemos, num mundo de tantos apelos inferiores, num mundo de tantos desejos infrenes, descontrolados, de tantas paixões, num mundo onde o amor faz tanta falta. Devemos buscar esse amor planificador, o amor das amizades verdadeiras, não só das amizades verdadeiras entre amigos, mas o amor das amizades verdadeiras entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre companheiros de trabalho, o amor em todas as áreas, todas as expressões humanas, onde ele deve se apresentar. O exemplo maior desse amor é Jesus, que nos ensinou que na grandeza do seu exercício, a vida é doada sem nada a perder. O quanto doamos deste sentimento.
não só nos enobrece, mas enobrece a vida em toda a sua expressão. Um copo d'água, um copo de leite a uma criança, numa escola onde ela vai buscar a sua instrução, representa um ato de amor daquele que vai para a cozinha, preparar aquele alimento, pensando no bem-estar daquele pequenino que muitas vezes, no dia, está tomando a sua primeira refeição, naquele insignificante, mas sublime copo de leite que vai lhe aplacar a fome. O amor tem os seus desdobramentos infinitos, enquanto a paixão encerra muitas vezes a vida, destruindo a vida física. O amor desdobra-se e a promove para a eternidade. Quanto mais se lhe dedica o tempo e o sentimento, menos tempo se tem que se dedicar às aflições e às reparações. Quanto mais empenho se dá a multiplicar os efeitos desse sentimento, o amor, menos tempo se perderá nas encarnações de aprendizado, na submissão, na servidão, muitas vezes negativa, para que se aprenda o valor de ser Senhor. As lições trazidas por Jesus são para nós os direcionamentos para que possamos praticar o verdadeiro amor. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz. Que assim seja.